Mateus 27, quem já achou, diga amém. Verso 51 em diante. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido. E disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus para servi-lo, olhavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe entregassem o corpo. José tomou o corpo e o envolveu num lençol limpo, feito de linho, e o colocou num túmulo novo de sua propriedade, escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, quando ainda vivia, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. Pilatos respondeu: levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor. E então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Vira a página aí, Mateus 28, verso 1. Mateus 28, 1 diz assim: depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados, como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham e vejam onde o seu corpo estava. Só até aí, você pode se assentar. Hoje pela manhã eu preguei e eu falei sobre 7 palavras liberadas por Jesus na cruz. Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que a palavra da cruz é loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus. Hoje pela manhã eu compartilhei com a igreja que nenhuma das palavras liberadas por Jesus foi lançada ao acaso. Nenhuma das palavras ditas por Jesus na cruz foi aleatória. Não, todas as palavras liberadas por Jesus tinham um propósito. E a gente hoje pela manhã meditou um pouquinho nisso. Quantos estavam aqui pela manhã aí? Digam amém. A gente meditou um pouquinho sobre isso, sobre essas palavras e sobre as aplicações que podemos dar a essa palavra no nosso dia a dia, na nossa vida. Agora à noite eu quero falar sobre 6 situações, 6 fatos, 6 fatores, que são relevantes e que merecem também a nossa aplicação prática, nesse período de espera, entre a morte e a ressurreição de Jesus. Situações essas que também não foram vividas de maneira aleatória, que não foram lançadas ao acaso, mas que são didáticas para nós, elas geram um ensinamento para a nossa vida.
quero mais uma vez reforçar, né? Para que você se organize, priorize esse horário e se esforce para assistir esses estudos que o pastor Aldemar vai dar amanhã através do YouTube. Porque nada do que está na Bíblia, sabe, queridos, é conto de fada, é uma historinha só para gerar entretenimento. Não, é um manual mesmo de regra e prática. A Bíblia é o nosso manual de instrução. Tem gente que tem um celular de última geração e não sabe um terço da capacidade desse celular. Comprou um celular caro, mas não sabe usar nada que o celular oferece. Instrumentos, né? Tem gente que tem uma pedaleira caríssima, mas não sabe tirar o som, porque não estudou, né? Tem um teclado maravilhoso e tal, né? O cara tem uma mesa de som, mas não sabe os recursos. Por isso que é importante você fazer um curso, e por isso que é importante você ler o manual de instrução, né? A leitura do manual de instrução associado a um curso, né, vai trazer para você as informações que você precisa para usar aquele instrumento, aquela mesa, aquele telefone celular da melhor maneira possível. A Bíblia é esse manual de instrução. Tem muita coisa que a gente pode exercer, tem muita coisa que a gente pode conquistar, tem muita coisa que é promessa de Deus para nós, que é herança, que é nosso por direito, mas a gente não conhece, que a gente não lê a Bíblia, que a gente não para ser ministrado. Aqui nós temos algumas chaves, existem, né, alguns direcionamentos, algumas palavras proféticas para a nossa vida, e que a gente precisa parar para ouvir, sentar para entender, dissecar e gerar em nós uma aplicação prática. Quantos estão entendendo até aqui? Digam amém. Então vamos lá. Continua com a sua Bíblia aberta, nós vamos passear na Bíblia. Se o pessoal do telão quiser me acompanhar aí também, bênção. Mateus capítulo 27, nós estamos a partir do verso 51. E diz assim: naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. Entenda, primeiro fato relevante e que merece uma aplicação prática na nossa vida é o fato da cortina ter se rasgado de cima a baixo. É o fato do véu do templo ter sido rasgado de maneira extraordinária e milagrosa. Você aqui, que é um estudioso, sabe que esse véu do templo, ele tinha aproximadamente 12 centímetros de espessura. Vamos lá, de 10 a 15 centímetros de espessura. Era um véu quase que impossível de ser rasgado. Alguns cientistas, né, estudiosos, chegaram ao ponto de fazer o teste e amarraram um véu com essa espessura, uma ponta em um búfalo, outra ponta em outro búfalo, e bateu nos dois para que eles corressem em direção contrária. E nem a força de dois búfalos em direção contrária conseguiu rasgar aquele véu. Eu já falei isso aqui diversas vezes. O véu não se rasgou de baixo para cima, mas de cima para baixo. Porque se fosse de baixo para cima, alguém poderia ter vindo com uma faca afiada e ter cortado o véu. E aí, a partir de uma fenda, de um rasgo, aí puxando cada um para um lado, esse véu se rasgaria. Mas ele não se rasgou de baixo para cima, ele se rasgou de cima para baixo, para tirar qualquer dúvida, para que ninguém falasse, se rasgou porque alguém deu um cortezinho. Não, foi uma ordem do céu, foi uma palavra divina. E você sabe muito bem que o véu era o que separava o lugar santo dos santos. O véu separava o povo da glória de Deus, porque além do véu estava a arca dos querubins, e a arca era o símbolo da glória de Deus. Só o sacerdote podia entrar além do véu, só o sacerdote tinha acesso à glória de Deus. Mas na morte de Jesus o véu se rasga, e todos nós passamos a ter acesso a esse lugar sagrado. Apocalipse capítulo 5, versículo 10 diz: de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação, Deus nos ajuntou, nos reuniu e nos constituiu reis e sacerdotes.
Aquilo que era responsabilidade e privilégio só do sacerdote, passou a ser também responsabilidade e privilégio de todos nós. Quantos estão entendendo? Digam amém. Olha para o teu irmão e diz: a cruz te deu acesso à presença de Deus. Pela cruz, você passou a ter acesso ao Santo dos Santos. Mas eu quero te chamar a atenção para o momento em que esse acesso nos foi dado. O acesso não foi nos dado na ressurreição. O acesso não foi nos dado no momento em que Jesus multiplicou pães e peixes. O acesso não foi nos dado no momento em que Jesus ressuscitou a Lázaro, ou que ele andou por sobre as águas e deu a oportunidade de Pedro dar alguns passos também sobre as águas. O acesso foi dado na crucificação. O acesso foi dado na morte. Pastor, qual é a aplicação prática? Nós precisamos entender que desertos, provações, lutas, nos dão acesso ao lugar da presença do Senhor. Você já ouviu aquela frase? Fulano não veio no amor, mas veio pela dor. Às vezes, quando nós não temos mais opções, é que vamos até o Santo dos Santos. Deus poderia não se contentar com isso e dizer: agora você veio? Não, agora eu não quero. Mas como Ele é infinito em misericórdia e não admite te perder, Ele permite que o cerco aperte, para você entender a importância de estar perto dEle. Sabe o que Deus está querendo te fazer entender nessa noite? É que Ele permite algumas tribulações e algumas lutas para você reconhecer que sem Ele não dá para viver. E quando eu e você percebemos, quando eu e você entendemos, nós encontramos o véu rasgado, nós encontramos um livre acesso, nós encontramos uma placa dizendo: seja bem-vindo ao lugar, ao Santo dos Santos. Nessa noite, Deus trouxe pessoas aqui que estão vivendo momentos de cruz, momentos de calvário, momentos de dificuldade, mas só vieram aqui por causa desse momento, e vindo aqui, estão percebendo que para Ele o véu já se rasgou. Estão percebendo que Deus o trouxe aqui nessa noite para entender: você é muito bem-vindo no Santo dos Santos. Você é muito bem-vindo no lugar do milagre. Você é muito bem-vindo no lugar da paz. Porque sabe, queridos, nós temos um papel evangelístico. Deus nos salvou para, através da nossa vida, salvar outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode banalizar a nossa mensagem. A gente tem que pregar porque é um id, porque é uma ordenança. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso passar para um pecador que ele faz um favor em aceitar a Jesus. Porque, na verdade, quem está fazendo um favor em te aceitar é Ele. Eu preciso que as pessoas entendam que o maior privilégio que alguém pode alcançar, a maior bênção que alguém pode experimentar, é a salvação em Cristo Jesus, é o acesso ao lugar da glória, é o acesso ao lugar da presença. Porque quando falamos de presença, quando falamos de glória, estamos falando de vida, estamos falando de paz, estamos falando de segurança, estamos falando de alegria, estamos falando de abundância. Quem é feliz de ser crente aí, dá um glória a Deus bem alto aí, em nome de Jesus. Eu já falei, sabe, que o diabo, ele é especialista em maximizar as restrições, em dizer assim: esse negócio de ser crente é muito chato, porque crente não pode nada. Meu Deus, crente pode muita coisa. Crente só não faz aquilo que vai contra o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Crente só não faz aquilo que rouba o seu sono. Crente só não deve fazer aquilo que arranca a tranquilidade do seu coração. O que nos é proposto é viver uma vida tranquila, é viver uma vida com esperança, mesmo num mundo de aflições, porque não é porque somos crentes que somos ETs, que fomos arrancados desse mundo. Não, a gente está no mundo, mas estando no mundo, a gente tem sobre nós a palavra do Senhor: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Olha para o teu irmão e diga: a vitória de Jesus é a tua vitória. Então eu prego o evangelho e eu falo: venha para Jesus. Agora, se você não quiser vir, eu não posso fazer nada. Mas eu gostaria muito que você entendesse que o cerco está se fechando. Não é porque Deus não te ama, pelo contrário, é porque Ele te ama e Ele quer te fazer enxergar que é nesse momento de cruz que uma placa se acende dizendo: seja bem-vindo ao lugar da glória. Seja bem-vindo ao lugar da presença, seja bem-vindo ao lugar aonde marido perdoa a esposa, aonde filho se reconcilia com o pai, lugar aonde há respeito, aonde há fidelidade, lugar aonde há confronto, puxão de orelha, mas sempre para te impulsionar, sempre para te levar a viver num patamar de excelência. Essa mentira do diabo de maximizar as restrições é desde o Éden. Quando Deus criou o homem, colocou ele no jardim, depois viu que não era bom que ele vivesse só e colocou a mulher, Ele deu uma ordem dizendo: vocês podem comer de todas as árvores, do fruto de todas as árvores, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o nome já diz tudo: conhecimento do bem e do mal. Vocês não precisam saber demais. Tem coisas que você precisa simplesmente entregar na mão do Senhor, confiar que Ele está agindo. Não queira ser Deus. Não, se divirta, faça tudo aquilo que você pode fazer, que tem liberdade para ser feito, mas não tenta desenvolver aquela malícia, aquela maldade, sabe? Gente que se acha o espertão. Não, dessa árvore não coma. Quando a serpente aparece, quando o diabo aparece para Adão e Eva, ele diz o seguinte: quer dizer que Deus não deixou vocês comerem de árvore nenhuma? Mentiroso. Não, a gente pode comer de todas as árvores, a gente só não pode comer daquela. É a tal da história: crente não pode nada. Não, irmão, crente pode tudo. Crente pode ir para a praia, crente pode ir para o cinema, crente pode jogar bola, crente pode torcer até para o Vasco. Crente pode tudo, irmão. Agora, existem coisas que não vão contribuir em nada para a tua vida, que não vão te acrescentar, que não vão fazer você desenvolver. Quem está entendendo o que eu estou pregando? E diga amém. Uma das frases que eu mais ouço falar acerca de crente é que crente gosta de comer. Né? Tudo na vida do crente acaba em comida. E tem coisa melhor, Timóteo, do que comer? Se você tivesse que escolher comer ou dormir, duas coisas, né, irmão? Comer e dormir, Glauber. Quer mais o quê? Pode reparar, irmão, na vida do crente deu mole e virou festa. A gente está agoniado porque nesse negócio de não poder aglomerar, né, irmão? A gente fica agoniado que não pode fazer evento, porque deu mole para a gente já está fazendo evento. Eu estava chegando em casa hoje, vi um carro descendo e tal, falei: eu acho que era o Felipe. Aí vi passando um carro assim, de novo vou te expor, Jonatas. Aí o Jonatas fala assim: ele deve ir lá no Galpão. Galpão é um restaurante que vende uma costela. Aí o Jonatas, que já pensa com olhar de gordo, já falou assim: eu acho que ele está indo comprar uma costela. Sabe por quê? Porque crente é assim, irmão. Crente está indo para algum lugar, vai comer, vai comprar alguma coisa para comer, é festa. A vida do crente é uma festa sem fim. E era mesmo? Tá vendo? Que discernimento, hein? Tá cheio de Deus, irmão. Olha para o teu irmão e diga assim: o problema não é para te afastar de Deus, é para te atrair para Ele. O véu rasgou no momento da crise, no momento da luta, para dizer assim: vocês são bem-vindos à minha presença. Aí a gente segue. A cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo, a terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Repita comigo assim: na morte teve ressurreição. Isso aí é aplicação prática, não tem que ter, muita explicação não. Ele morreu para a gente viver, simples assim. Tem muita gente que acha que a cruz é a palavra final, quando na verdade é o início. Tem muita gente que acha que o problema que está vivendo é uma sentença absoluta, é a palavra final. Na verdade é um ponto de renovação na tua história.
Levanta a sua mão, eu quero profetizar. Nesse tempo de crise, Deus vai ressuscitar sonhos. Nesse tempo de crise, Deus vai ressuscitar projetos. Ele vai renovar no teu coração a esperança. Quando todo mundo está dizendo que não, o céu está gritando que sim. Receba em nome de Jesus. A morte do Senhor estabelece para você, para sua casa, para sua família, vida e vida com abundância. Aleluia, aleluia. Fala para o teu irmão, diga: muita gente vai ressuscitar. Deus às vezes permite a gente chegar no nosso limite, para a gente entender que tem uma força que a gente achava que não tinha, para a gente encontrar uma inspiração que a gente nem sabia que tinha. Essa frase não é minha não, uma vez eu escutei, não posso dar o crédito aqui porque eu não lembro quem falou, não é bíblica, mas poderia ser, que diz que a necessidade é a mãe da criatividade. Os maiores compositores escrevem suas melhores músicas no momento de luta, de peleja. Existem pessoas que têm um empreendedorismo na veia, que descobriram seus melhores negócios no momento de luta, no momento de prova. Estava tudo enterrado, estava 7 palmos debaixo da terra, mas veio a luta, veio o problema, a fome bateu, o cara se virou e de repente achou um filão do mercado. Se não tivesse essa necessidade, nunca teria virado essa chave. Se não tivesse essa necessidade, nunca teria encontrado esse direcionamento. Mas Deus permitiu a falta, para no momento da falta, você descobrir quem você é. Porque tem gente que não sabe o que tem, o que carrega. Tem gente que não sabe de fato quem é diante de Deus. Então Deus permite algumas coisas, sabe? Para nesse momento você perceber: caramba, nem eu sabia que eu tinha isso na minha mão. No momento da morte de Jesus, começou a pipocar, literalmente, pipocar a ressurreição. Imagine, o texto diz assim: saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus e entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram para muita gente. Imagina, Jesus morre, tem aquele terremoto, de repente entra um cara, tu não estava morto? Não estou mais. Imagina, deve ter rolado uma confusão, mas cara, eu fui no teu sepultamento. Rapaz, mas estou vivo aqui. Eita, receba essa palavra profética. Alguém vai olhar e vai dizer assim: mas não estava morto esse negócio aí? Mas eu vi tu enterrando isso aí, eu vi você dizendo: acabou, faliu, não tem mais jeito. Então, ressuscitou. Teve um terremoto, uma palavra foi liberada, estava enterrado mesmo, mas ressuscitou. Está vivo. Levanta a sua mão e começa a receber em nome de Jesus. Essa é uma noite de ressurreição. Deus está liberando vida para o teu casamento, vida para os teus sonhos, vida para os teus negócios, vida para a tua profissão, vida para as tuas finanças, vida para o teu ministério. Essa noite é noite de vida. Alguém disse que a palavra final já tinha sido liberada, alguém já tinha dito que a pá de cal já tinha sido jogado em cima, mas Deus manda te dizer: eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, crendo em mim, viverá. Aleluia! Seguindo, o oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que haviam acontecido, e disseram: este homem verdadeiramente era o Filho de Deus. Quem é que ficou aterrorizado, hein? Ali no texto, o oficial romano e os outros soldados. Eles vigiavam Jesus, vigiavam o túmulo, na verdade o túmulo ainda não, vigiavam Jesus, a cruz, aquela coisa toda e tal, e eles ficaram aterrorizados com o terremoto, porque a terra tremeu. Eu não quero que você saia daqui arrogante, não é o desejo do meu coração, não é.
Mas esse texto, em outras palavras, gera em mim um sentimento, sabe, de olhar para esses soldados e dizer assim: ué, agora vocês estão com medinho? Não eram vocês que molharam a esponja no vinagre e deram para ele quando ele teve sede? Você está preparado para eu compartilhar com você um negócio meio nojento, meio pesado? Sabe o que os arqueólogos falam? Que o banheiro, na época de Jesus, ele tinha à disposição das pessoas uma esponja. E todo mundo que fazia as suas necessidades usava a mesma esponja. Nojento, né? E aí tinha um balde de vinagre, João, aonde as pessoas pegavam e jogavam a esponja dentro. Então o camarada entrava, fazia as suas necessidades, terminava, depois de se limpar, ele jogava a esponja no balde de vinagre. E vinha um outro, usava, pegava a esponja e jogava no balde de vinagre. Para esses mesmos arqueólogos, quando Jesus disse: eu tenho sede, um dos soldados romanos foi no banheiro, pegou a esponja e o balde de vinagre, colocou na ponta da lança e deu para Jesus beber. Só que de repente veio um terremoto. E eles ficaram aterrorizados. Vamos partir dessa suposição, tá? Não está na Bíblia não estou afirmando isso não. São palavras de estudiosos, de arqueólogos, que fazem sentido. Mas vamos partir dessa suposição. Os caras que deram a esponja de vinagre nojento para Jesus beber, quando viram um terremoto, ficaram aterrorizados. E olharam e disseram: verdadeiramente, esse aí é filho de Deus. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou ministrando, mas levanta a sua mão que eu quero profetizar mais uma vez. Nesse tempo de cruz, um terremoto vai acontecer, e gente que ri da tua cara, gente que zomba de você, gente que não acredita no teu potencial, gente que te pisoteia, gente que faz fofoca, fala mal, vai ficar aterrorizado com a mudança do quadro e vai ser obrigado a dizer: verdadeiramente, ele é filho de Deus. Não se espante, eu quero profetizar: essa semana muita gente vai mudar de opinião a teu respeito. Vai ter muita gente que estava acostumada a te pisotear e vai: opa, não dá mais para pisar mais não. Sabe, queridos, porque frutos nos defendem. A gente começa a dar fruto e aquele que quer falar, ele tem que calar a boca. Vou falar igual a minha avó: bate na tua boca para falar de mim. Vai ter muita gente queimando a língua. Vai ter muita gente igual o peixe, morrendo pela boca. Você não falava, mas não dá para falar mais não, porque alguma coisa ali mudou na vida dele. Oh meu Deus, uma unção que foi liberada sobre o cárcere, aonde Paulo e Silas estavam adorando, está sendo liberada sobre esse lugar também. Por volta da meia-noite, presos, abandonados, torturados, eles cantavam louvores ao Senhor, porque eles não perderam a sua fé. E de repente um terremoto aconteceu. Vai acontecer, um terremoto de Deus vai acontecer, alguma coisa vai acontecer, quer ouçam, quer deixem de ouvir, hão de saber que você é um profeta, filho de Deus. Irmão, quando a Bíblia diz que essa leve e momentânea tribulação vai gerar na tua vida um peso de glória, a Bíblia não está brincando. Quando a Bíblia diz que as tribulações desse tempo presente não se podem comparar com a glória de Deus que na tua vida vai ser revelada, ela não está brincando. Aguenta firme, porque vai chegar uma hora que o terremoto vai acontecer.
E quem colocava uma esponja nojenta na tua boca vai dizer: ele é filho de Deus. Eu não quero botar medo em ninguém, irmão, mas Deus vai fazer isso, pastor. Eu não estou saindo daqui, Senhor, deixa todo mundo aterrorizado. Não preciso nem fazer essa oração, porque eu estou firme na palavra. Não mandei mexer com crente. Não mandei mexer com crente. Mexeu com crente, vai ficar aterrorizado. É o que eu preguei hoje pela manhã. A palavra da cruz para o mundo é loucura, eles não entendem. Mas para nós é o poder de Deus. Não se espante não, vai ter gente sumindo da tua vida, hein? Vai ter vizinho fofoqueiro, sem graça. Você vai olhar para ele, aí, bom dia. Ele, bom dia. Quando você estacionar o seu carro novo, ele vai ficar olhando você. Verdadeiramente, esse é um filho de Deus. Ao entardecer, já pulei alguns versos aqui, tá? José, um homem rico de Arimateia. José de Arimateia era o quê, irmãos? Fala alto aí, não me deixa sozinho, não. Olha para o teu irmão e diga assim: ele era rico. Isso. Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo. Ele pediu o corpo aonde? Na morte. No ápice da crise, no ápice do problema. Se você já tivesse pego a revelação, você já estava dando glória. Mas se você não pegou, eu vou liberar para você pegar e dar glória. Olha para o teu irmão, diga: vai aparecer um homem rico, e ele vai resolver. Deus está mandando, diga para o seu irmão, Deus está mandando gente para resolver esse problema. Eita, fala aí para 5 pessoas diferentes. Deus está mexendo com pessoas. Ele muda tempo, hora, Ele remove reis, Ele estabelece reis. Quando você achar que não tem mais jeito, receba aí atrás, lá na galeria, toma posse em nome de Jesus. Alguém vai se levantar em teu favor. Fica firme e espera, porque vai acontecer. Meu Deus. Olha, era para ser um período de insegurança insuportável para os discípulos, porque afinal de contas, o mestre estava morto. Só que eu vejo o cuidado de Deus liberando o sinal o tempo inteiro, sabe? Tem cruz, tem morte, tem sangue, mas tem homem rico, José de Arimateia, dizendo assim: deixa eu cuidar dessa situação. Os discípulos dispersos, eu tenho certeza, sabe, queridos, isso é meu, sabe, pastor Samuel, que nenhum discípulo estava com cabeça para pensar em resolver aquele problema de tirar Jesus da cruz, colocar Jesus num sepulcro. Estava todo mundo disperso, estava todo mundo perdido, mas Deus levanta alguém, vai lá e resolve isso. Deus conhece o teu limite, e quando Ele percebe, Ele não tem mais cabeça para resolver. Eu vou levantar alguém, de perto, de longe, pode ser um discípulo colado, pode ser um discípulo que apareceu, que ninguém nem conhecia, mas alguém vai ser levantado por Deus em teu favor. Fica firme nessa palavra, querido, anota essa palavra na tábua do teu coração, saia daqui cheio dessa esperança. Deus vai dar um jeito nessa situação, alguém vai ser um anjo de Deus na minha vida. Deus dará ordem a seus anjos ao meu respeito. Eu não sei de onde vem, mas eu sei que vai vir. Oh meu Deus, pode estar na tua casa, pode estar dentro da igreja, pode estar no Rio, pode estar no Japão, pode vir da Europa, eu não sei, irmão, mas a bênção que você precisa vai chegar. Fala para o teu irmão, diga: a bênção vai chegar. Fala para a tua irmã, a bênção vai chegar. Pastor Anderson, Deus podia usar um pobre. O texto podia dizer assim: e um pobre, um homem pobre. Mas por um acaso o texto diz um homem rico. Sabe por quê? Porque eu entendo que,
Eu entendo que Deus já colocou recursos na mão de alguém com o objetivo de te abençoar. Sabe o livro dos Salmos, quando eles saem do cativeiro? Aquele texto conhecido, aquele que anda, lançando a preciosa semente, chorando, voltará sem dúvida, trazendo nas suas mãos os seus molhos. Sabe, no contexto, restaura a nossa sorte, não é? Restaura a nossa sorte como as correntes. A Bíblia diz, sabe, que eles clamam que águas venham ao encontro deles. E aí você vai estudar só um pouquinho, depois em casa faça esse teste. Entra no YouTube, em vez de procurar, sabe, coisas que não edificam, digita lá assim, correntes do Negueb, ou Negev. Aí você vai ver um fenômeno que ainda acontece em Israel. Há uma chuva que cai num determinado momento do ano, sobre um determinado lugar. A chuva poderia cair e ficar lá. Só que existe uma vala, um duto natural, que faz a chuva cair num determinado lugar, mas esse canal puxa a água que cai nesse determinado lugar, vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo, e sabe onde ela vai parar? A água? No deserto. No deserto cai a chuva, pastor? Não cai, a chuva cai lá, mas tem um canal que liga o lugar da chuva ao deserto. Eu estou no deserto, num lugar onde não cai chuva, mas tem um canal que Deus traçou para fazer alguém que já tem recursos vir ao meu encontro e trazer na minha mão, na terra do deserto, aquilo que eu preciso. Faça isso, depois você coloca lá no YouTube e você vai ver, os turistas ficam esperando, eles ficam no deserto parado. Porque é igual o Tábua da Maré, sabe, né, o pessoal que conhece o Nordeste, sabe que existe a Tábua da Maré, né, a maré sobe, a maré baixa e tal, que não sei o quê. Tem alguns passeios que você vai em algum lugar, em João Pessoa tem um que é muito bonito, e os caras que trabalham com isso, eles já sabem o dia certo, o horário certo, eles dizem, olha, amanhã a Tábua da Maré, não sei o que, vai ser 7 horas e tal, e todo mundo tem que sair. Por quê? Porque a maré baixa e aí uma ilha no meio do mar aparece. Aí você fica ali naquela ilha umas 2, 3 horas e tal, os peixinhos, tudo na mão, uma coisa linda, maravilhosa. Aí daqui a pouco o barco vai, bum, bum. Aí todo mundo tem que sair correndo, por quê? Porque a maré volta. Então eles já sabem quando a maré baixa, quando a maré sobe, para eles fazerem esse passeio, levar os turistas para lá. E eu acredito que o pessoal de Israel já sabe. Então eles vão, olha, é tal dia, em tal horário a gente fica esperando. E fica a turma lá, no vídeo você vai ver, uma turma toda lá esperando. E aí de repente, barulho de águas. E eu vou te falar que não existe nada melhor do que barulho de águas, porque a Bíblia diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Eles ficam ouvindo barulho de água, de repente eles olham, mas vem uma enxurrada, e aquilo que estava árido, já craquelado, sabe, seco, de repente vira um grande mar. Você está entendendo isso? Você está recebendo isso sobre a tua vida? Algum recurso já foi canalizado, você não sabe aonde, já caiu na mão de alguém, já tem um José de Arimateia com a resposta de Deus para a tua vida na mão. Quando você começar a ouvir o som de muitas águas, de repente você vai ver o que está seco, craquelado, aquilo que é deserto, de repente se tornar um grande mar. Olha para o teu irmão, profetiza, é a última dica para ele, nesse ano ainda, Deus vai promover uma grande multiplicação na tua vida. Oh meu Deus, vou pular, vou correr mais um pouquinho. Por isso, vamos lá antes, Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao túmulo. No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram, Senhor, lembramos que quando ainda vivia aquele mentiroso, olha como é que eles falam de Jesus, aquele mentiroso disse, depois de 3 dias ressuscitarei, por isso pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia, isso impedirá que os seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Quer receber o que esse texto diz? Presta atenção, o diabo acompanha mais o teu calendário do que você mesmo. Jesus disse assim, eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar.
Os discípulos estavam todos dispersos, mas esses caras lembraram. E eles disseram assim: é melhor a gente trancar bem o sepulcro, porque ele disse que no terceiro dia ia ressuscitar. Vai que os discípulos estão lembrando a mesma coisa que a gente lembrou e tentam lá tirar o corpo. Ih, vai dar um problema, que eles vão dizer que realmente ele ressuscitou. Sabe o que eles fizeram? Eles intensificaram a segurança do sepulcro. Eles intensificaram a retaliação. E eu quero que você entenda isso como uma boa notícia. Se a coisa está apertando, é porque a bênção está chegando. E talvez você não saiba disso, mas o diabo sabe. Ele só está intensificando a força contrária porque ele sabe que a tua bênção está chegando. Você está distraído, achando ainda vai demorar. Ele sabe que é amanhã. Sabe, se essa semana foi uma semana de luta, se o mês de março foi um mês de prova, comece a glorificar ao Senhor e acreditar que pode ser abril o mês da tua vitória. Oh meu Deus, de repente Deus já tinha até te falado, vai ser em abril, mas você esqueceu. Mas o diabo não esqueceu não, e ele sabe que está chegando, e porque ele sabe que está chegando, ele está tentando fazer de tudo para você não alcançar. Só que hoje, por causa da palavra, você não vai entender isso mais como uma retaliação, mas vai entender isso como um sinal de Deus. Aguenta firme, não se deixa abater, porque a bênção está mais perto do que você imagina. Será que você tem coragem de profetizar para alguém e dizer: eu creio que pode ser amanhã? O irmão estava falando aqui hoje pela manhã: pastor, o senhor falou e profetizou que ia entrar um extra na minha conta. Tudo apertado, dinheiro todo contadinho, com dívida que não sei o que. De repente, alguém me ligou, olhei, puxei o extrato, 3.800, eu não estava esperando, pastor. Olha para o teu irmão, diga: pode ser amanhã, irmão. E se de repente você achou que 3.800 é pouco, Deus conhece a tua necessidade. Se para alguém 380 já resolve, amém. Se para outros 3.800 resolve, amém. Se para outros precisa ser 38 mil, amém. Se para outros tem que ser 380 mil, nada é impossível para Deus. O diabo está tentando fazer você nadar e morrer na praia, mas Deus hoje te pega pela mão e diz: não, nada mais um pouquinho, só mais alguns metros, a bênção está mais perto do que você imagina. Você não vai desistir, o que eu tenho para a tua vida vai acontecer. Oh! Pode trancafiar o túmulo, pode intensificar a retaliação. Depois dessa palavra: diabo, eu vou te atropelar. Eu quero que você saia daqui com essa ousadia: 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Sabe, caveirão não é nada perto da carruagem de fogo que Deus hoje faz cercar você. Você vai sair passando: mas tem represália, vou passar por cima. Mas tem barreira, vou passar por cima. Mas tem não sei o que, impedimento, levantaram um muro, e eu vou passar por cima, porque eu sei que Deus está comigo. Minha bênção está perto. Eita, você está entendendo? Deus está me falando aqui de duas pessoas que estavam prestes a desistir, que hoje pela manhã, durante o dia, pensaram assim: não, esquece, não dá mais certo. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: a tua bênção está mais perto do que você imagina. Não desista. Não desista. Depois essas duas pessoas, se quiserem, me procurem no final, eu vou orar por você. Vou orar por vocês. Não desista. O diabo está se levantando com um grande furor, dizendo: você não vai alcançar, você não vai conquistar, porque ele sabe que está pertinho. Mas você vai aguentar firme. Eu quero terminar essa mensagem. A Bíblia diz, no verso 1 do capítulo 28, depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu
rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Essa é a frase, olha o que ele diz: venham e vejam onde o corpo estava. Aqui em Mateus nós não temos grandes detalhes, mas, e é por isso que é importante isso, que, você estudar os 4 evangelhos, como eu citei. A partir de amanhã se ligue nessa programação no YouTube, vai ser bênção para a tua vida. Aqui, como eu disse, Mateus não temos grandes detalhes, mas em Lucas, a Bíblia diz que elas foram de madrugada. Quando você lê a mesma passagem escrita por Lucas, Lucas destaca que elas foram de madrugada. E em Marcos, a Bíblia diz que elas vão questionando quem é que ajudaria elas a remover a pedra. Elas queriam encontrar o corpo de Jesus para cuidar do corpo de Jesus, para ungir o corpo de Jesus. Então elas vão de madrugada e elas vão questionando: será que alguém vai nos ajudar? Eu quero terminar dizendo para você que Deus conhece as tuas madrugadas. Deus já ouviu todos os teus questionamentos. Sabe quando só está você e Ele? Sabe quando você não consegue dormir, que o coração fica palpitando, e aí você começa a orar, e aí você chora, e você pergunta: como vai acontecer isso, Senhor? Como é que eu saio dessa situação, Senhor? Aonde eu vou alcançar essa mudança, Deus? Quem é que vai me ajudar? E parece que ninguém está te ouvindo, você está ali no breu, na escuridão total. A esposa olha para o lado e vê o marido dormindo. Naquele momento ela não pode nem contar com ele. O marido olha para o lado e vê a esposa dormindo. O filho se levanta e olha e vê os pais dormindo. E está aquela pressão no coração e aquele questionamento. Mas Deus conhece as tuas madrugadas. Deus ouve os teus questionamentos. Ele conhece o profundo e o escondido. Antes da palavra chegar na tua boca, Deus já sabe aquilo que você está pedindo ou precisando pedir. Oh, meu Deus, há uma unção de Deus aqui nesse lugar. Há um cuidado, há um carinho, há uma misericórdia divina manifesta aqui nesse lugar. Elas estão caminhando de madrugada, elas estão questionando, elas estão num momento de insegurança, na escuridão, estão sozinhas. Será que pelo menos alguém vai poder rolar a pedra? De repente elas já sabiam: será que a gente vai convencer os soldados, porque a proteção ao sepulcro, a guarda em volta do túmulo foi aumentada? Será que a gente vai ter acesso a ele? E eu vou dizer, a quantidade de serais, a quantidade de questionamentos, a quantidade de perguntas poderia fazer elas voltarem. É melhor a gente desistir, nem vamos, não vai dar certo. Mas tinha um fio de esperança: vamos ver no que dá. E aí o texto é lindo, vocês conhecem, isso aí é representado por peças aqui o tempo inteiro. Elas chegam e elas veem tudo destruído. Eu fico imaginando num primeiro momento um desespero, as pedras rolando, sabe, coisas quebradas, e aquele caos todo. Meu Deus do céu, o que houve? E elas percebem que a pedra está removida, e elas começam a dizer: alguém pegou o corpo de Jesus, roubaram ele, alguém veio aqui e levou o corpo de Jesus. Porque preste atenção, as madrugadas elas não conseguem nos ajudar a enxergar com clareza. Pelo contrário, as madrugadas elas inibem a nossa visão. O choro, sabe, as lágrimas nos olhos inibem a nossa visão. E elas chegam e elas só veem caos. Mas de repente, elas percebem um homem de branco, com o rosto brilhando como relâmpago, com um cuidado tão lindo de Deus, porque ele está sentado na pedra.
Só a posição dele já diz: está tudo no controle. Só a posição dele já diz assim: se tem alguém soberano, se tem alguém aqui que manda, esse alguém é o Senhor. Ele começa a falar: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Oh, meu Deus! Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E o texto diz que o anjo se levanta e chama elas. Queridos, eu consigo visualizar essa cena. Me dá a mão e venham. Eu quero mostrar para vocês aonde ele estava. Ele não está mais. Levanta a sua mão e diga: o milagre já aconteceu. Você está indo ao lugar do milagre em busca de um milagre, mas em nome de Jesus receba: já aconteceu. Você só vai chegar lá para constatar não o que vai acontecer, mas o que já aconteceu. Fala para o teu irmão: o teu milagre já aconteceu. Fique de pé no teu lugar. Porque você procura entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Até a ressurreição, até você chegar no lugar do milagre, fique atento aos sinais. Fique atento aos sinais. Deus está te liberando para viver essa trajetória, mas enriquecido por sinais. Você não está sozinho, eu estou com você. Você não está sozinha, eu estou com você.